E hoje eu quero ministrar sobre propósito, ou uma vida com propósito. E aí, hoje, irmãos, se por incrível que pareça, não foi combinado, mas uma pesquisa rápida, uma pesquisa muito rápida, eu procurei para ver sobre quais eram as maiores dúvidas, ou quais eram os maiores questionamentos da nossa sociedade atual. E por incrível que pareça, acabou casando com as duas mensagens que eu vou pregar, que uma é crise de identidade, que foi a que eu ministrei num dia, e hoje é uma crise de propósitos. Ou seja, a pessoa não sabe, atualmente as pessoas não sabem quem são, e mais do que isso, não sabem nem por que estão aqui. Olha que coisa, e isso tem gerado nas pessoas um grau de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque pensa o quanto que é horrível você não saber quem você é, e se você não sabe nem quem você é, você não saber nem por que você está aqui nessa terra. Olha que loucura, como é que você vive? Você não sabe nada sobre você, sobre o que você vai fazer. Então, essas duas crises de identidade, quem sou eu, uma crise de propósito, também, por que eu estou aqui, tem sido uma das maiores crises na nossa atualidade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu não vou ministrar nada sobre a identidade, mas deixa eu te falar, se hoje você está aqui, você ainda tem essa crise de você não saber quem você tem uma identidade de filho, se aproprie disso, porque a gente precisa se apropriar das verdades bíblicas, e hoje eu vou ministrar, talvez você tenha uma crise, talvez você esteja aqui, você tem uma crise de propósito. Por que eu estou aqui? Alguém já se perguntou? Eu já me perguntei de vez em quando, algumas perguntas desse tipo: por que eu nasci na minha família? Alguém já teve esse tipo de questionamento? Gente, por que eu nasci nesse país? Eu queria ter nascido onde ganha em dólar. O real está desvalorizando, eu queria ter nascido onde ganha em dólar. Ou então, por que eu estou nessa igreja? Já viu que às vezes a gente vem e parece um ritual, todo domingo. Aí se a gente parar e falar assim: Charles, por que você está aqui nessa igreja? Charles, eu nunca parei para pensar nisso. E às vezes a gente vai entrando no automático da vida e a gente não para pensar. A gente não para pensar por que a gente está nessa igreja. A gente não para pensar por que Deus nos plantou na nossa família. A gente não para pensar por que Deus nos plantou no nosso país. Porque hoje, infelizmente, a gente está vendo que o nosso país está passando por uma crise, mas aí a gente, como cristãos, nós deveríamos abençoar o nosso país. Não, o que a gente tem feito? Esse Brasil está fadado ao fracasso. Só que, deixa eu te falar uma coisa, Deus te plantou aqui. Para algum propósito, foi que Deus te plantou nesse país. Se Ele não tivesse um propósito com você aqui, você teria nascido em qualquer outro lugar do mundo, não no Brasil. Então, às vezes, a gente se questiona: Deus, por que eu nasci aqui? Por que eu moro no Gama? Por que eu moro no Valparaíso? Por que eu moro na Santa Maria? E a gente se questiona por tantas e tantas coisas, porque às vezes a gente não enxerga o verdadeiro propósito. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. E eu vou ministrar hoje uma palavra sobre Moisés. Só que rapidamente, antes de eu entrar na palavra, deixa eu fazer só um lembrete de quem foi Moisés. Moisés, eu sei que é uma história muito conhecida, mas vale a pena a gente relembrar. Moisés, ele nasceu em uma época que estava com um decreto de morte. Então você já imagina, nasci numa época que nasceu homem, mata. Pensa se Moisés, depois ele poderia falar: Deus, mas espera aí, por que o Senhor me colocou para nascer justo nessa época? Não poderia ter sido numa época de estava tudo tranquilo ou numa bonança? Por que Deus colocou Moisés para nascer na época da morte dos meninos? E aí Moisés nasce naquela época, e aí já está o decreto, já está armado. Homem, se nascer um homem, joga no rio, mata. Mata na espada, mata de qualquer jeito. Dá fim nessa galera. Se nascer menina, cria. E aí Moisés nasce no meio de tudo isso. E aí Moisés, depois dele nascer, a mãe dele coloca ele no cesto, coloca ele na beira do rio Nilo. A filha de Faraó vai encontrar Moisés, vai levar Moisés para o palácio. Olha, vai analisando como é que Deus tem os propósitos dele. Pega Moisés, leva para dentro do palácio, e agora Moisés, que tinha um decreto de morte, está vivendo.
Só que ele está vivendo não como um hebreu, agora ele está vivendo como um egípcio. Pensa Moisés agora falando, peraí, era para eu morrer, não morri, agora era para eu ser hebreu, sou egípcio. E aí ele vai entrando nessa crise. Só que ele não morre e é criado por 40 anos dentro do palácio do Egito. Depois Moisés, ele já começa a identificar qual era o propósito de vida e ele já quer libertar o povo, só que de um jeito errado. Ele vai agora ver um egípcio batendo no hebreu, ele vai, mata o cara. Foge do Egito, vai morar agora no deserto. Irmãos, a vida de Moisés é a mais louca que acho que eu já vi na Bíblia. Era para ter morrido, não morreu. Nasce agora, vai para a beira do rio, é achado pela filha de Faraó, vai para dentro de um palácio, passa 40 anos, mata um egípcio, foge da terra do Egito, vai para a terra de Midian, vai ficar isolado em um deserto agora, depois de tudo que ele já passou. Só que eu já começo agora. Para tudo, Deus tem um propósito. Deixa eu te falar, talvez a tua vida está nesse mesmo rumo. Talvez você fale, Ramon, não era para ter morrido, mas eu estou com a vida toda desgovernada. Não era para eu estar nessa casa, eu estou. Não era para eu ter nascido aqui, eu nasci. E aí você começa a questionar, Deus, qual é o propósito de tudo isso? Irmãos, Deus, Ele é o Senhor de todos os momentos da nossa vida. Seja um momento bacana, que você está sendo abençoado, ou seja um momento que você fala, eu não estou enxergando qual é a providência divina. Acalma teu coração. Porque Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Moisés, enquanto ele estava lá os 40 anos aprendendo com os egípcios, depois ele vai usar aquilo. Deus não perde nada na nossa vida, irmãos. Pode ser que você pode estar quebrado hoje, e você fala, Deus acabou o propósito comigo. Mesmo quebrado, Deus vai montar tudo de novo, porque Ele tem um propósito contigo. Deus não perde nada. A gente que costuma ficar ansioso. E Moisés então foge, e agora Moisés está lá pastoreando ovelhas. Que jornada! Sai de praticamente um filho egípcio para um pastor de ovelhas, no meio do nada, num anonimato geral, e agora Deus vai falar com ele. E agora nós vamos entrar na palavra, só fiz essa breve introdução para que vocês possam entender. Então olha só, como nós já propomos a grande pergunta, nós temos a resposta, mas a grande pergunta dessa série, nós temos uma pergunta e uma resposta. E a grande pergunta de hoje é, por que eu estou aqui? Ramon, por que eu estou nessa terra? Ramon, por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou aqui? Por que Deus me plantou aqui? E deixa eu te falar uma coisa, eu já vou te responder agora. Deus, Ele te plantou aqui, Deus, por que você está aqui? Porque Deus, Ele te escolheu para um propósito específico, para um tempo específico e para uma geração específica. Então Deus te escolheu para um propósito específico, para um tempo específico e para uma geração específica. E nós vamos ver isso agora, e eu quero entrar já no primeiro ponto. Abre sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 3, verso 10. Êxodo, capítulo 3, verso 10. Podemos ler? Êxodo 3, 10 diz assim: vai, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora, para que a gente entenda, Moisés, então, agora ele estava pastoreando ovelhas, é quando ele recebe essa mensagem de Deus. Deus, então, chega para Moisés, que está lá no deserto, e a Bíblia, esse texto da Bíblia, quando você vai pesquisar algumas palavras, Moisés, ele estava atrás de um deserto. Então, ele estava no mais perfeito anonimato. Irmãos, e por incrível que pareça, hoje existem pessoas aqui que gostam de viver no anonimato com Deus. Existem pessoas aqui que têm se escondido de Deus. Deus já te revelou propósitos, Deus já te deu missão, Deus já te falou o que Deus tem contigo e você continua se escondendo, talvez igualzinho Moisés. Moisés está escondido lá em um deserto, só que quando Deus chega, Deus vai falar com ele através da sarça. E aí quando Deus começa a falar, Moisés olha e fala, mas o que está acontecendo?
tem uma árvore pegando fogo e essa árvore não é consumida. Eu vou me chegar e vou ver o que está acontecendo ali. E aí, quando Moisés chega, Deus vai falar com ele. Só que Deus vai logo revelar qual era o propósito. Gustavo, acho que está dando a microfonia bem aqui, ó. Depois pode baixar um pouquinho aqui. Deus logo vai revelar o propósito que Deus tinha para ele. Nós falamos que existe um propósito específico. E Moisés tinha um propósito específico, que Deus tinha escolhido ele para alguma coisa. Irmãos, Deus, ele não nos chama à toa. Deus, ele não te escolhe para que você sente numa cadeira e passe tempo dentro de uma igreja. Deus, quando chamou Moisés, Moisés poderia dar 1001 desculpa. Deus, mas eu estava com o faraó, e eu matei, e tive que sair. Só que Deus não queria saber de nada disso. Deus já tinha um propósito específico para ele, desde o nascimento dele, que não era nem para ele nascer. Agora, entenda, se Deus tinha um propósito específico com Moisés, naquele tempo e naquela geração, esquece que isso tudo já passou. Nós estamos vivendo o nosso tempo e a nossa geração. E Deus tem um projeto e um propósito específico para cada um de nós. Ninguém aqui está isento porque falou, eu não conheço. Irmão, você não conhece ainda, mas que o propósito já foi plantado talvez no teu coração e já está queimando, e você que tem fugido, pode ter certeza disso. Deus fala, Moisés, tira aí as sandálias que agora eu vou falar contigo. E aí quando Deus fala assim, ó, vai pois, que é o texto que nós lemos, vai pois ao Egito, esse termo de vai, ele demonstra uma urgência. Não é assim, Moisés, vai até o povo que está preso, 400 anos escravizado, e aí 1 hora eu vou tirar. Moisés faz o seguinte, vai na hora que der. Moisés, na hora que você quiser, estiver disponível, na hora, Moisés, você não estiver trabalhando, na hora que você estiver livre, aquele momento que estiver tudo tranquilo, você vai e volta para mim, por favor, lá no Egito, e tira o meu povo de lá. Não, Deus está falando, Moisés, vai pois, só que o vai pois de Deus é, vai agora que eu tenho urgência para poder libertar o povo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, quando Deus já te chamou e Deus já te comissionou, Ele te comissionou com urgência. O nosso tempo que nós estamos vivendo, não dá mais para, eu vou fazer quando eu tiver vontade, eu vou fazer quando eu tiver tempo. Deus, o Senhor sabe que eu trabalho demais, então não dá para eu fazer agora, só que existe uma urgência. Será que nós temos noção de quantas pessoas que hoje vivem escravizadas, e mais do que escravizadas, será que nós temos a noção de quantas pessoas todos os dias morrem sem conhecer a Cristo? Será que nós temos esse levantamento? Será que nós temos essa vontade de querer ter esse conhecimento? Por quê? Porque existe uma urgência. E nós estamos lendo um livro que o pastor, ele propôs até nos pequenos grupos, porque tarda o avivamento. E aí uma das partes do livro fala justamente isso, que Deus tem urgência. Deus quer nos usar, é agora, irmãos, o tempo está acontecendo, é agora. As pessoas estão morrendo agora. Nós estamos vendo a polarização que virou o mundo, não é mais o Brasil. É o mundo. Agora todo mundo está sendo ameaçado de morte. Todo mundo agora precisa morrer. Você é cristão, morre. Não, se é católico, morre também. Você é da macumba, morre também. A gente agora está matando todo mundo. Não está mais importando que religião, nós não estamos falando de política, eu estou te falando que existe uma urgência em Deus, para que a gente manifeste aquilo que Deus já nos entregou. O propósito que Deus nos comissionou é para agora. Não dá tempo da gente parar e falar assim, Deus, eu estou ocupado, o Senhor sabe disso. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou com tanto problema, irmãos. A vida não vai parar para que a gente possa manifestar a glória de Deus aqui, para essas pessoas perdidas. Moisés, ele estava trabalhando. Deus não está chamando um cara desempregado, que está lá jogado, que não quer saber de nada, não. Ele estava lá cuidando das coisas do sogro dele. Ele não estava passeando no deserto, não, ele estava exercendo alguma coisa, irmãos, como nós hoje. Só que nós precisamos entender, Deus chamou e nos comissionou com um propósito. E esse propósito é um propósito específico. Eu não sei para que Deus te chamou. Talvez Deus te chamou para que você cante. Talvez Deus te chamou para que você pregue. Talvez Deus te chamou para que você trabalhe na mídia.
Talvez Deus te chamou para você trabalhar no evangelismo. Eu não sei para que Deus te chamou. Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida. Mas o fato que eu sei é que Deus tem urgência que você coloque esse propósito em prática, irmãos. Moisés, ele estava trabalhando. E aí Deus fala: Moisés, eu preciso que você larga tudo. E se a gente vê no texto, Moisés ele vai dar uma justificativa, mas depois que ele ouve de Deus, ele larga tudo e vai cumprir aquilo que Deus tem. Eu não estou te falando para você largar seu emprego. Eu não estou te falando para você largar sua família. Eu não estou te falando para você largar os seus afazeres. Não, não é nada disso. Só que eu estou te falando, eu estou te propondo para você largar as suas desculpas. Eu estou te propondo para você largar aqueles... Já viu aquelas pessoas que carregam algo e falam assim: nossa, parece que é só ele que sofre. É um coitadinho que você fala, toda vez que você vai falar com ele, está uma luta, né, irmãos? E a gente vai seguindo. E por isso deixa de fazer a obra. Eu estou te propondo, irmãos, hoje, a deixar Deus manifestar o propósito dele para a tua vida. E não se engane. Todos nós, seja pequenos, seja grandes, seja os mais novos, seja os mais velhos, todos nós temos um propósito que Deus nos chamou. Nenhum de nós, escuta bem, porque depois a gente não vai ter como comparecer diante de Deus e falar: Deus, eu não sabia qual era o meu propósito. Impossível. Deixa eu te falar. Eu estou te falando hoje. Deus chamou todos nós com um propósito. Talvez o teu propósito é cuidar dos teus filhos, mas cuidar com aquele amor, ensinar os teus filhos, ensiná-los sobre a Bíblia. Talvez o teu propósito é de ganhar as nações. Talvez você é um missionário que está escondido. Só que cada um de nós temos um propósito. E ninguém vai poder se apresentar diante de Deus e falar: Deus, eu não sabia qual era o meu propósito. Nenhum. Eu passei algumas coisas na minha vida, irmãos, e eu falei: Deus, eu vou largar tudo. Eu não quero mais saber de tocar. Eu não quero mais saber de pregar. Eu não quero saber de mais nada. Eu quero saber de ficar sentado. Só que deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando Ele já queimou dentro de você aquilo que Ele te comissionou, não tem como. Você pode ser o menor. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo do que eu toco. Gustavo, libera esse som aí para mim. Aproveitar que está aqui. Olha só, talvez vocês não vão enxergar. Aqui tem um negocinho tão pequeno chamado chave seletora. Essa chave, ela, na hora que eu mexo nela, ela muda a captação da guitarra. Então, se eu coloco para cá, ela só liga aqui, e à medida que eu vou mexendo, ela vai acionando. Mas é muito pequeno, mas tem um propósito. Se eu colocar aqui agora, só para que vocês entendam, essa chavinha está aqui. Se eu coloco ela aqui agora, é um som mais grave. Se eu coloco ela aqui, é um som mais agudo. Por menor que seja essa chave seletora, existe um propósito para ela. Agora pensa comigo. Um negócio tão pequeno tem um propósito, imagina você. Imagina se Deus iria te criar só para você ficar passando tempo. Imagina se Deus iria te chamar e dar a vida do filho amado dele para morrer por você, para você passar tempo na terra. Ah, vamos para o Caribe. Vamos para as Maldivas. Vamos curtir. Irmãos, não tem nenhum problema nisso. O problema é que às vezes nós damos mais importância para essas coisas da terra do que para as coisas do céu. Nós damos mais importância para aquilo que vai perecer do que para as pessoas que morrem sem Cristo. Deus está falando: Moisés, deixa eu te falar, eu preciso que você saia. Larga essas ovelhas, meu filho. Você não nasceu para ser pastor de ovelha, não. Você ficou no deserto, foi só para eu te treinar por um tempo. Só que agora você já está preparado. Então larga tudo agora e vai, porque eu tenho um projeto de libertar um povo. E Deus está falando para você: ó, deixa eu te falar, existe alguém que está esperando que você responda à vontade de Deus para ser liberto. Existem pessoas que estão sofrendo porque você não se posicionou. Existem pessoas agora que talvez estão clamando: Deus, me dá uma resposta, e talvez você é a resposta que essa pessoa está clamando.
Só que você ainda não manifestou o propósito que Deus tem para você aqui nessa terra. E nós precisamos, irmãos, e eu trago isso para mim, porque tem hora que eu quero parar, porque os desafios vêm, vem dificuldade, vem tanta coisa, e a gente quer falar, Deus, está difícil, deixa eu ficar encostado. Não dá. Depois que a gente partir daqui, irmãos, nós vamos ter muito tempo para descansar. Mas agora, a gente precisa se empenhar na obra de Deus. Eu não estou falando de se empenhar na igreja, não. Eu estou falando de uma obra que ultrapassa a igreja. Moisés estava vivendo totalmente no anonimato, escondido. E Moisés não queria. Só que aí, quando Deus dá ordem, a primeira coisa que Moisés vai falar é o seguinte, deixa sua Bíblia aberta aí, no versículo 11, ele vai falar assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu, Deus, para poder ir lá tirar o povo do Egito? E você já viu que direto nós temos essa desculpa, Deus fala assim, olha, Lu, é contigo. Aí você fala, Deus, quem sou eu? Misael, é contigo. Mas Deus, o senhor já viu que existem tantas pessoas preparadas, sentadas ali naquela igreja? Deus, quem sou eu? Irmãos, quando Deus revela o propósito, Ele já te deu a capacidade que você precisa para executar. Para de se colocar nesse lugar de coitado. Deus, quem sou eu? Você é a obra e a imagem de semelhança de Cristo que Ele escolheu e salvou para poder manifestar a glória de Deus nessa terra. Se isso não for suficiente, irmãos, nada mais vai ser. Nada mais vai ser, porque se Deus já nos salvou, já nos resgatou, já nos purificou, já nos comissionou, e a gente ainda está olhando e fala, Deus, mas quem sou eu? Chama outro Deus. Tem tantas pessoas boas, tem tanta gente que canta, não é, Valéria? Tem tanta a culpa de nós e lançar para Deus. Porque Deus, eu sou tão pequeno, não tem nada a ver, eu já estou te olhando lá na frente, te dando um propósito para isso. É assim contigo também. Talvez você está aqui, você está só o caco, ou já está se recompondo, mas tudo que você passou, Deus não vai perder nada, e Ele vai usar tudo para poder restaurar, seja uma dor, seja uma traição, seja um divórcio, seja o que for, irmãos. Deus não perde nada, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. E aí Moisés fala, Deus, mas quem sou eu? Deus fala, Moisés, não dá para você viver mais isso aqui. Sai e vai, porque eu tenho um propósito específico contigo. E você vai ter que agir. Então Deus já nos deu um propósito específico. E para um tempo específico. E nós vamos agora para esse tempo. E esse tempo específico, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque esse tempo, o qual nós estamos falando, é chamado o Kairós de Deus. Esse tempo oportuno, esse tempo exato, esse tempo que não tem falha, esse tempo que não tem atraso. Talvez você está aqui falando assim, Ramon, o meu tempo já passou. Irmãos, Deus Ele te chamou, Ele te escolheu, porque Ele viu em você a capacidade. E Deus está falando assim, olha, Moisés, vai lá. Tem um tempo específico, sabe por quê? Vamos ver aqui esse texto. Êxodo capítulo 2, volta só um pouquinho. Êxodo 2, 23 a 25. Êxodo 2, 23 a 25. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles, e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas, e ficou preocupado com eles. Deixa eu te falar, irmãos, Deus, esse texto quando fala que Deus lembrou, não é que Deus tinha esquecido. Deus não se esquece das nossas lutas. Deus não se esquece de você. Deus, Ele jamais te abandona. Deus não abandonou o povo de Israel, só que existia um tempo exato para se cumprir com tudo que aquele povo estava passando. 400 anos, para nós, é muito tempo. Talvez para Deus foi o tempo necessário para Ele poder forjar o que Ele queria forjar no caráter daqueles israelitas.
E o kairós de Deus, ele funciona assim. Já viu aquele momento que você fala assim, Deus, se não acontecer agora, acabou? E aí tem hora que não é que você está dando ordem, mas aquilo que você pede, eu não sei se você já passou isso, mas aquilo que você pede parece que acontece no momento exato. Eu já passei uma situação dessa. Eu vou contar um exemplo para vocês. Meu pai ainda era vivo, e aí nós congregávamos em outra igreja, e meu pai estava passando uma dificuldade financeira enorme. E eu estava trabalhando naquela época, e eu estava com um dinheiro guardado no bolso, não lembro hoje o valor, eu acho que era R$20. E meu pai estava orando, ele saiu dentro do carro, e ele falou assim, meu Deus, eu preciso de R$200 para me pagar uma conta amanhã. E eu olhei para mim, eu falei, eu só tenho 20. Ele falou, não, meu filho, deixa aí. Eu falei, cheguei na igreja, eu falei, eu vou ofertar esses 20, mas não foi com aquela, Deus, eu vou te dar, porque o Senhor me dá de volta. Não, eu falei, eu vou ofertar esses 20, já que não vai resolver o problema do meu pai, eu vou ofertar esses 20. Irmãos, eu ofertei os 20. No outro dia, eu não sei te explicar, era TED, né? Não era Pix, era TED. Eu sei que caiu uma TED na conta do meu pai de R$200 que ele precisava naquele dia. R$200, esse é o kairós de Deus. Já viu aquele negócio que você fala assim, Deus, se não acontecer agora, o povo estava clamando, irmãos, o povo estava gritando, gemendo, tamanho era o sofrimento que os egípcios estavam colocando sobre os israelitas, eles batiam, exploravam, aumentavam o trabalho, e o povo está falando, Deus, resgata-nos, Deus, levanta alguém para poder resgatar a nossa vida, Deus, nos livra dessa escravidão, Deus, são 400 anos que nós estamos clamando. E aí talvez muitos deles já tinham esquecido, nem estavam mais lembrando. E Deus fala assim, ó, peraí, eu ouvi e lembrei do meu povo. Talvez você está aqui, está precisando que Deus te ouça neste momento. Talvez você já tenha clamado e tenha falado, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, o Senhor não me ouve. Ou talvez nós estamos aqui para ser resposta de oração para essas pessoas que têm clamado. Deus, o Senhor não me ouve. Deus, ele tem um propósito específico, e esse propósito específico é para um tempo específico. Existem pessoas, irmãos, que elas irão receber aquilo que Deus tem para elas no tempo específico, através da minha e da sua vida. Quando nós assumirmos o papel de falar assim, Deus, eu entendi qual é o teu propósito, eu entendi a tua urgência, eu vou lá e eu vou fazer, porque eu já entendi qual é o meu propósito. Esse tempo talvez vai ser o momento exato da angústia que aquelas pessoas estão esperando para ser resgatadas. Leandro, existem pessoas que choram, que clamam. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir porque vale a pena. Existem pessoas que elas vão ser salvas pelo que eu falo, pelo que eu toco. E existem pessoas que vai ser salva através da tua unção que você carrega para ministrar. Existem pessoas que só serão alcançadas quando a Gabi falar com elas. E quando a Gabi fugir do propósito, ela está deixando alguém morrer. Ela está deixando alguém com fome. Quando você foge do propósito que Deus tem, era para Deus aplicar o kairós dele através de você, porque ele vai aplicar, se não for contigo, vai ser com outro, porque Deus, ele ouve os justos. Só que eu, irmão, entendo uma coisa, e eu acredito nisso. Se eu estou aqui nessa terra, eu estou aqui para ser bênção na vida de alguém. E se eu estou aqui para ser bênção, Deus, pode me usar. Deus, faça através de mim aquilo que o Senhor já tem. Porque pensa, uma vida chata é você viver só pedindo. Me dá, Deus me dá, Deus me dá. Eu não sei você, eu tenho muita alegria em abençoar as pessoas, porque eu gosto de ver o sorriso, eu gosto de ver a alegria. Eu trabalhei um tempo com a Lu, lembra disso? Trabalhei um tempo com o Dudu, e a gente vendia Danone. E teve um dia que os Danones que nós estávamos vendendo, eles vieram sem a marca da data de fabricação. E na hora que eu cheguei no mercado, o cara falou, não dá, Ramon, vai ter que levar tudo embora. Irmão, eram umas 7, 8 caixas dos petizinhos, aqueles vermelhinhos que os meninos gostam. Eu falei, mas eu vou levar? Eu falei, onde é que eu vou comer esse tanto de trem aqui? Que ele falou, não, leva aí, eles vão mandar outro. Liguei na empresa, falou, pode levar para você. Eu falei, menino, eu vou comer petit o resto da vida. E aí eu levei. E eu cheguei, irmãos, parece brincadeira.
Na hora que eu passei embaixo de uma ponte, eu avistei que tinha umas 4 crianças, sujas. Os meninos, sabe, tudo sujo, aqueles meninos, você via que passava fome. E aí na hora Deus falou assim, para aí, dá esse negócio para eles. Eu falei, mas Deus, o menino está com fome, vai comer Petit, vai comer Danone. E aí eu falei, eu vou parar e vou perguntar. Eu desci só com uma caixa, tinha umas 7. Desci com uma caixa. Na hora que eu desci, eles nem perguntaram o que era. Eles avançaram para cima de mim e falaram, tio, é para nós? Eu falei, é. E da onde tem esse aqui? Tem mais um monte. E aí eles pegaram os meninos, irmão, arrancavam assim, passava o dedo sujo assim, ó. Não tinha colher. E o pai olhou para mim de longe e chorava. Isso me dói quando eu vejo isso. Porque hoje, depois de ser pai, aí isso parece que mexe mais, né? E o pai olhou para mim e eu falei assim, o que o senhor vai comer? E ele estava com fogo, com uma panela de pressão, que não dava pressão, porque não tinha tampa para dar pressão. Cozinhando osso, irmãos. E na hora que eu parei aquilo assim, eu falei, Deus, para que o senhor me mandou aqui? E o menino estava sentado e comendo, eles acabaram, eu falei, vai dar uma dor de barriga esse menino aí, vai dar uma verme doida nesse menino, não quero nem saber, deixa ele se acabar. E aí, eu falei assim, o senhor vai comer isso aqui? Eles falaram, era tudo que a gente tinha, porque a gente pegou no lixo de um mercado. E eu falei assim, olha, hoje eu só tenho um Petit, mas eu vou voltar aqui, e eu vou trazer outras coisas para o senhor. O que eu estou te falando? Talvez aquelas pessoas que estavam lá, aquela família, estava clamando, irmãos, por ajuda. E o Kairós de Deus, ainda que fosse só de Petit, aconteceu naquele momento exato, porque não matou a fome, mas trouxe alegria para aqueles meninos. A gente precisa permitir que o propósito de Deus se cumpra em nós. Nós não estamos aqui de passagem, irmãos. A nossa vida não é um acaso. Deus não te salvou para um acaso, para você parar aqui e falar, fica aí, filho, vai curtindo, é tão bom você ouvir. Existem pessoas com fome. Existem pessoas doentes. Existem pessoas sofrendo. Existem pessoas que estão se suicidando. E nós não estamos agindo no Kairós de Deus, e nós não somos resposta do Kairós de Deus para o tempo exato nessa vida dessas pessoas. Porque nós estamos muito ocupados. E depois que eu saí, eu não tinha menino ainda, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, eu não consigo ver um filho meu com fome. Eu falei, não deixa não, porque eu não tenho estrutura para isso não. Eu não tenho estrutura, irmãos, eu confesso, eu sou muito mole para isso. Hoje quando os meninos estão lá em casa, eles vão na geladeira e comem um Danone atrás do outro. Tem hora que eu quero impedir, aí eu lembro daqueles meninos, eu falo, graças a Deus que eles têm. Graças a Deus que nós temos o alimento todo dia na nossa casa. Só que existem muitas pessoas que não têm, estão clamando para que nós sejamos resposta de Deus. E o propósito de Deus, talvez, irmão, Deus talvez te levantou só para você abençoar vidas. Talvez Deus te escolheu só para você manifestar o Kairós dele na vida de pessoas que estão clamando, que estão desesperadas. Moisés estava lá naquele momento e falou, Deus, mas eu não quero ir. Deus falou assim, Moisés, tem 400 anos que eles estão clamando. Tem 400 anos que eles estão gemendo. Tem 400 anos, Moisés, que eles estão abaixo de açoite, de surra todo dia, não tem como descansar, porque quando eles vão descansar, aumenta o trabalho. Porque quando eles descansavam, o faraó falou assim, aumenta o trabalho, que eles estão reproduzindo. Bota mais trabalho para eles. Existem pessoas gemendo e nós estamos aqui parados no nosso conforto do ar-condicionado. Existem pessoas clamando. E Deus está querendo aplicar o Kairós dele. Não é que Deus não possa descer e fazer o milagre. Mas Deus ele tem prazer em nos usar para ser o Kairós dele na vida de outras pessoas. Deus ele tem um propósito específico. Para um tempo específico. E eu termino para uma geração específica. A geração que Moisés vivia é a geração que iria sair do Egito. Aquele povo que tinha sofrido tanto. E Deus falou, Moisés, você vai ser o libertador. Moisés, esse povo que já escancarou o sofrimento, eles não têm mais o que fazer. Eu vou te levantar para que você liberte esse povo do Egito.
E quando eu estava lendo, Deus falava assim, olha, a nossa geração, há quem diga que seja a pior geração de todos os tempos. A geração que mais murmura, a geração que menos tem fé, a geração que menos congrega. É a geração mais fraca falando, quando a gente olha para os nossos antepassados na fé, e a gente vê como que essa galera dava a vida por amor a Cristo, e nós olhamos para nós hoje, a gente fala, Deus, nós não estamos dando a vida nem pelo filho da gente, imagina por amor ao Senhor. Há quem diga que é a pior geração, irmãos. Há quem diga que essa geração aqui é uma vergonha. E eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Por que será que Deus nos plantou para essa geração? Por que será que Deus nos escolheu para esse momento? Por que será que, Ailson, você não poderia ter nascido no tempo dos israelitas de 400 anos de escravidão, mas não, Deus te escolheu para essa geração? Não foi à toa, irmãos. Se essa é a geração mais fraca, se essa é a geração mais corrupta, se essa é a geração que menos ora, se essa é a geração que mais reclama, se essa é a geração que menos quer Deus, então nós precisamos aplicar o nosso propósito para que seja a geração que mais ouve falar de Deus, que mais manifeste a fé, que seja a geração que mais ora, que seja uma geração que manifeste o propósito de Deus através da minha e da tua vida. Deus não nos plantou à toa nessa geração, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui porque Deus não tinha mais ninguém para poder colocar, não. Deus sabia quem estaria aqui. Nós fomos selecionados a dedos para uma geração fadada ao fracasso. Moisés, na geração dele, ele fez o papel dele. E o que nós temos feito pela nossa geração? O que nós temos feito pela nossa geração? Talvez nós temos só reclamado. Deus, olha essa galera, não quer nada, a gente faz evento, ninguém vai. A gente convoca para oração, ninguém vai. Vamos fazer evangelismo, ninguém vai. Irmãos, Deus precisa de um posicionado. Essa geração está do jeito que está porque nós ainda não tomamos vergonha na nossa cara. Porque no dia que eu, no dia que você, no dia que a igreja de Cristo se posicionar de verdade e entender qual é o propósito dela para essa geração, irmãos, o inferno não consegue ficar de pé e prevalecer contra a igreja do Senhor. Agora, enquanto nós não nos posicionarmos, vai continuar sendo a pior geração que já existiu e mais fraca. Existe uma promessa de avivamento. Existe uma promessa de avivamento que vai vir sobre essa geração. Agora eu te pergunto, nós iremos fazer parte? Nós seremos aqueles que provocaremos o avivamento? Nós seremos aquelas pessoas que irão atrair Deus para essa geração? Ou nós seremos aqueles que continuarão falando, que geração fraca, que geração corrompida? Moisés estava vivendo numa geração que não estava diferente. Vocês conhecem o texto. O povo, quando Moisés arranca eles do Egito, eles falam, cadê o pão, Moisés? Mas a gente só come pão todo dia. E agora é só codorniz todo dia, não tem água, Moisés. E era uma geração que reclamava, murmurava. E ainda assim Moisés se posicionou nessa geração que talvez estava fadada ao fracasso. Agora, irmãos, Deus ele não nos plantou e não nos chamou para uma coisa que não tenha nada a ver, uma coisa sem sentido. Deus não trabalha assim, Deus não perde tempo. Deus ele sabia que essa geração precisaria da minha vida e precisaria da tua vida. Deus nos chamou com um propósito específico, para um tempo específico e para uma geração específica. É essa geração. Você não nasceu em outro país, você não nasceu em outra cidade, você não congrega em outra igreja, você não nasceu em outra família. Foi para essa geração, foi para esse tempo, foi para esse propósito específico que Deus te chamou. Então está na hora, irmãos, da gente se levantar e falar, Deus, se precisa de um, que seja eu. Já viu fogo? Quando ele começa a pegar, ele vai se espalhando. Ele vai se espalhando. Eu vou falar, mas eu nada, né? Eu sou fã do Misael.
Eu já falei isso para ele outras vezes, eu não gosto de falar para ele, porque ele chora e eu choro. Lá nos pequenos grupos eu fui falar um negócio para ele, ele chorou, aí eu chorei, ficou um trem estranho. Mas escuta, o Misael orando, ele atrai a glória de Deus. O Misael, irmãos, eu sou fã do Misael pelo testemunho que ele carrega e pela verdade que ele carrega. E o Misael, quando ele pega esse microfone, é impossível a gente não sentir Deus. É impossível a gente não sentir, falar, meu Deus, mas ele ora tão lindo que eu queria orar só um pouco assim. E você já viu que ele começa a orar, e aí quando você vê, vai inflamando na igreja. Já viu a Marta quando pega, que vai inflamando na igreja? É do mesmo jeito. Sabe o que Deus precisa? Deus precisa de mais Misael, Deus precisa de mais Marta, Deus precisa de mais Lu, Deus precisa de mais Kelly, Deus precisa de mais Ramon, que se posicionem para essa geração. Ela não vai mudar sozinha, essa geração está fadada ao fracasso, ela precisa de pessoas que espelhem Deus para elas. Irmãos, Deus nos chamou para um propósito específico, e esse propósito específico precisa se manifestar, ou nós veremos a nossa geração se afundar na corrupção, no pecado. E hoje, meu Deus, que turbulência, você não consegue mais nem viver, é pecado para todo lado. Mas e daí, irmãos, quanto, pensa José quando estava lá na casa de Potifar, a mulher toda hora dando em cima e o cara fugindo. O problema não é o pecado, o problema não é a geração, o problema não são os murmuradores, o problema não são os reclamadores, o problema são aqueles que Deus escolheu com um propósito específico para uma geração que não manifesta um propósito. E eu me incluo nessa, porque na hora que eu me posicionar, eu gostei de uma frase que eu vi um dia desse, é meio doida, mas é legal. A frase falava assim: se eu levantar do caixão, acaba o funeral. Falei, que maluquice é? Quem vai levantar do caixão? Levantar do caixão, você é voado, Misael. Eu ver um morto levantando, eu posso estar até orando para ele levantar, mas se ele levantar, eu estou lá na esquina. Mas depois eu fui ver, eu falei, mas que frase maluca é essa? Eu fui ver, só que a pessoa que escreveu a frase, sei lá, ela estava falando que muitas vezes nós vivemos como mortos-vivos. E a gente se posta lá como morto. Ah, Deus, acabaram comigo. Não tem mais nada para eu fazer. Deus, passaram o trator em cima de mim. O Senhor não sabe o tanto que me humilharam. Não tem mais nada que eu possa fazer. E aí a pessoa fala assim, olha, se você levantar, acabou o funeral. Irmão, se nós nos levantarmos e nos posicionarmos, pode ser uma geração corrompida. Pode ser uma geração afundada no pecado. Pode ser uma geração que outros olham e falam, não tem mais jeito. Mas se nós nos levantarmos como igreja e se posicionarmos e aplicarmos aquilo que Deus já nos deu, é impossível não haver mudança para uma geração como essa. E eu concluo com o texto de Atos. Atos capítulo 13, verso 36. Atos 13, 36. Paulo vai falar assim, olha, porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, segundo o desígnio de Deus, adormeceu, foi para os seus pais, e o seu corpo apodreceu. Olha que texto, o que Paulo estava falando? Davi, ele serviu a sua geração. A geração de Davi foi, irmãos, mas Davi serviu para aquela geração. Ele serviu aquela geração. E depois, ele foi para debaixo da terra. Acabou. E uma geração vai falar a outra. Chegou a nossa vez, irmãos. Chegou a nossa vez. Nós precisamos servir a nossa geração. Não dá mais para a gente olhar e ver esse mundo afundado no pecado e criticar. Cada vez que nós olharmos essa geração que é fadada ao fracasso, nós devemos nos posicionar em oração. Nós precisamos falar, Deus tem misericórdia. Não dá, irmãos, para a gente falar assim,
ser igual os ímpios que fala mata mesmo. Se falou que é crente, mata mesmo. Não dá, irmãos, não dá. Não é isso, porque às vezes quando estão torcendo pela morte de alguém, talvez é a morte de uma pessoa que vai morrer sem Cristo. E vai viver um sofrimento eterno, não dá. Davi serviu a geração dele, passou. José serviu a geração dele, passou. Moisés serviu a geração dele, passou. Só que agora chegou na nossa vez. E será que justamente na nossa, nós vamos fracassar o trabalho? Será que justamente na nossa geração nós vamos falar assim, olha, eu não consigo, Deus, servir a minha geração. Irmãos, está na hora da gente se levantar. Existe um propósito. A nossa vida, ela não é sem sentido. Eu queria te convidar a ficar em pé. A nossa vida não é sem sentido. A nossa vida não é um acaso. A nossa vida não tinha ninguém para Deus colocar e ele resolveu colocar o pastor Raul aqui. Não foi isso, irmãos. Deus poderia levantar qualquer outra pessoa, mas ele selecionou a dedo a cada um de nós para servir a nossa geração. E eu queria que você fechasse seus olhos agora e fizesse uma reflexão. Fala, Deus, eu já descobri qual é o meu propósito. E se você ainda não descobriu, o propósito, meus irmãos, não é descoberto, ele é revelado. Propósito, a gente não fala, eu quero fazer. Não, Deus nos revela aquilo que Ele quer de nós. E talvez hoje você está aqui e você falou, Ramon, eu não sei qual é o meu propósito. E Deus quer te revelar. Só que a revelação, ela vem com intimidade. Ela vem com relacionamento. Quando nós não entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos nos aplicar à oração. Nós precisamos nos aplicar à leitura da Bíblia, porque é lá que está o nosso propósito, e Deus vai te revelar. Não viva, irmão, sem saber qual é o teu propósito de vida. É a pior coisa. É isso que tem gerado ansiedade, é isso que tem gerado depressão. E se você hoje ainda não sabe qual é o teu propósito, fala, Deus, me revela, e acende uma chama dentro de mim para que eu possa cumprir o meu propósito. Eu queria que você pensasse agora um pouquinho, refletisse, nós vamos orar.